Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, dia da liberdade de impostos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias e os destaques de hoje incluem: cronograma dos festejos Farroupilha 2026 aqui da capital do vinho. Bento Gonçalves registra a 8ª morte violenta no município este ano. Hoje, como eu falei antes, é o dia livre de impostos. Tem gasolina a R$ 3,99 o litro. Veja a lista completa das empresas que aderiram a este preceito de não cobrar impostos. Golpe da falsa página de ajuda. Um crime desumano. PEC 5x2 foi aprovada pelos deputados federais. Até na Bíblia, Deus disse que trabalhou 6 dias e teve um de descanso. Mas o Congresso Nacional do Brasil desconsidera esse preceito. Estas e outras informações estão na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias, com eu, Ednei Paini, falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, o Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini começa falando de política. A Câmara dos Deputados aprovou o fim da escala 6x1. Todos os parlamentares que aprovaram terão popularidade. E no final desse jornal aqui, você entra no YouTube e você vai ver quem votou contra e quem votou a favor dessa nova escala. Bom, em um ano eleitoral, né? Quem não quer trabalhar menos? Mas essa ação vai desencadear ações que reduzirão a arrecadação do governo e que já está em uma situação insustentável. E uma demissão em massa aí poderá ser sentida, pois sabemos que é uma ação eleitoreira que vai prejudicar muitos trabalhadores. De acordo com especialistas, a ação vai alavancar o trabalho informal, ou seja, pessoas trabalhando sem carteira assinada. E o trabalhador vai sofrer severas complicações. Um dia a mais de folga na sua semana poderá resultar em maior desemprego, pois sim, demonstrar uma queda na economia no Rio Grande do Sul vai ser complicado. É claro que agora tem que ter a aprovação do Senado e depois todas as outras aprovações e a do presidente. Depois que tudo for legalizado, estiver tudo em dia, mais 60 dias e daí sim começará a entrar em vigor, né? Entrará em vigor na realidade. Mas eu acho que Lula, antes das eleições, deve aprovar aí esse pacote, essa PEC. Bom, se ele fosse uma pessoa que realmente pensasse na população, ele poderia deixar essa aprovação para depois dos resultados do pleito, né? E aderir a esse preceito. Mas acho que esse é um trunfo que ele não poderá deixar passar. Um pouco mais de análise a essa aprovação poderá dar mais ar de responsabilidade a esse projeto, que nas pequenas empresas, será bem complicado de engolir. São adotados há muito tempo essa escala nas empresas da Serra Gaúcha, em empresas trabalham aí de segunda a sexta e tem já 2 dias, né? Pelo menos essas empresas, a única derivação será em relação a diminuir a carga horária de 44 para 40 horas semanais.
Me parece uma ação que irá colocar algumas famílias em maus lençóis, pois uma pequena fração dos lucros que os empresários ainda têm lhe será retirada e elevarão a classe a terem outras ideias, diminuir funcionários ou ainda irem embora do Brasil, como fez a Lupo, que se transferiu para terras paraguaias e agora prevê grandes lucros, né? O ano passado a Lupo gerou 1,8 bilhão de reais em rendimentos em solo brasileiro. E agora o Brasil perdeu essa boquinha, porque vinha muita grana de imposto, né? De quase 2 bilhões, né? Isso é uma questão que temos que considerar, pois com os altos impostos que as empresas pagam, para elas se ajustarem a essa lei, vai demorar. Bom, agora a minha opinião, tá? Como esta lei, ela foi bem pouco estudada pelos parlamentares, pois ela tem um caráter de aumentar a quantidade de votos agora para outubro, alguns partidos e candidatos levaram essa pauta como se fosse melhorar a vida de todos. E isso não é verdade. Esta semana eu ouvi o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo. Ele representa as prefeituras de capitais de todo o Brasil. Ele alertou que as prefeituras terão que fazer termos aditivos em suas contratações e prestação de serviço. Tipo aqui em Bento Gonçalves. A prefeitura contrata por fora os monitores escolares por 10 meses e depois dão um contrato, pode se estender por mais 10 meses. Então esses critérios terão que ser alterados. Esses profissionais terão suas cargas horárias diminuídas, mas a prefeitura vai ter que pegar mais monitores, né? E lembra que nós falamos hoje da questão do pequeno estabelecimento. Pensa aí comigo. Aquele estabelecimento pequeno do seu bairro que conta com poucos funcionários e não tem condições de contratar outros. Porque esses comércios, o que eles vão fazer? Eles vão contratar mais? Aquele pequeno mercadinho que tem 5 funcionários? Ou será que eles vão fechar as portas? Ou fazer que seus colaboradores caiam na informalidade? Não assinar mais a carteira. Custo para se ter um funcionário novo em um mercadinho de bairro é diferente de um grande mercado, né? Muito diferente. Uma rede de mercados Apollo, que tem 10, 20 mercados, é diferente daquele mercadinho do Zé, que você sai a pé e vai comprar 1 quilo de arroz lá, uma carninha para fazer no domingo. Se você não tiver mais aquele mercado no domingo, você vai ter que ir até o centro, pegar as grandes empresas, os grandes mercados. Mas isso é uma coisa para a gente estudar, porque eles só pensam em votos. Eles não pensam na sua grana, no seu bem-estar. Essa galera pensa no seu voto. No final deste jornal. Você está vendo o QR Code aqui do lado? Esse QR Code aqui? Então você aponta o seu telefone para esse QR Code e você entra no YouTube, nas redes sociais do Jornal Últimas Notícias, e lá você pega esta edição de hoje e na descrição dessa edição você vai ter todos os parlamentares gaúchos que votaram contra e os que votaram a favor dessa nova medida, tá? Todos com os seus partidos ao lado. Bom, vamos deixar de lado agora a política, vamos falar de esportes. Pessoal, no bloco esportivo, as coloradas se classificaram para as quartas de final da Copa
do Brasil feminina de clubes. E foi contra o seu rival, o Grêmio, as gremistas, as mosqueteiras. Os jogos dessa Copa aí são únicos. E foi ganho nas penalidades. As gaúchas pelearam até o último minuto. E chegando aí, a Copa do Mundo, faltam aí 14 dias para a Copa do Mundo. A galera nada de atualizar a situação de Neymar. O médico da seleção brasileira disse que a lesão no craque é de grau 2 na panturrilha direita. Mas até agora está sendo medicado e não foi cortado da seleção, pois ele ficará afastado de 2 a 3 semanas. Ele está sendo avaliado diariamente, mas está fora dos amistosos contra o Panamá nesse domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e contra o Egito lá nos States, lá nos Estados Unidos. Também provavelmente estará fora da estreia da seleção lá em Nova Jersey, lá no dia 13, contra o Marrocos. Brasil estreia contra Marrocos, contra a seleção do Marrocos. Lembra que até falávamos que a Copa do Mundo iria demorar, que estava longe, e como se percebe, está ali, batendo a nossa porta. Um mundial diferente de todos os outros, que será realizado em 3 países. Bom, vamos falar agora da dupla Grenal e o futebol masculino. No último jogo antes da Copa, o Grêmio enfrenta o Corinthians no sábado às 17h30, mas terá desfalques importantes, O Pavon teve uma lesão confirmada grau 2. Christian Pavon, então, está em recuperação e levará de 3 a 4 semanas. O zagueiro Luiz Eduardo também terá esse mesmo tempo de recuperação. Em relação ao castigo da repescagem, o Grêmio terá que enfrentar o Bolívar, lá na Bolívia. Além do time, terá que enfrentar a distância de La Paz e a altitude de La Paz. 2 adversários implacáveis, se quiser continuar na Sul-Americana. E para quem não aproveitou a pouca distância dos jogos do quadrangular, agora tem que se puxar, sim, e ir até a Bolívia enfrentar aí adversários perigosíssimos. E falando em problemas, o Internacional também tem problemas para o próximo jogo, na realidade o último jogo antes da parada da Copa. Com a expulsão de Bernabé, e quem será que Paulo Pesolano colocará em seu lugar? A despedida antes da Copa será no domingo, às 11 da manhã. E amanhã tem mais dupla Grenal e mais futebol. O nosso programa esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias, ao bloco esportivo do Jornal Últimas Notícias. Vamos falar de um crime absurdo, de um golpe. O golpe que você já possa ter caído e não percebeu. Estamos nos referindo à clonagem de páginas de arrecadação para pessoas com verdadeiros problemas, que existe aos montes aí na internet. Um crime desumano que mexe com a sensibilidade do nosso ser. Então, de acordo com a polícia, os golpistas desse plano clonavam as páginas de arrecadação
e o local destinado ao Pix. Você já recebeu alguma página de alguma pessoa que você sente pena? Diz, poxa vida, vou ajudar esse pessoal aqui porque é difícil a situação deles. Você pode ter caído num golpe. O dinheiro destinado ao Pix caía em uma empresa laranja. E a deflagração da operação só foi possível porque um dos doadores, uma pessoa que foi doar dinheiro para essa página, achou estranho o nome que estava na chave Pix. E daí foi lá na polícia e denunciou. E a polícia acionou a parte que trabalha com crimes cibernéticos e aí sim, se juntou com a cooperação dos policiais de São Paulo, Minas Gerais e Paraná e saíram à caça desse pessoal sem escrúpulos. Os criminosos utilizavam uma foto de uma criança com problemas reais, como aquela de Capão da Canoa, que tem uma doença rara que é uma distrofia muscular. E clonaram a página com um campo para doação Pix. Presta atenção, porque a polícia disse que somente nessa página os criminosos teriam arrecadado R$250 mil. Achou pouco? A polícia chama a operação de Eclipse, que até agora 2 pessoas já foram presas. E cada dia fica mais difícil de entender a mente maligna dessas pessoas. Será que eles não clonaram mais páginas? Será que eles não arrecadaram mais dinheiro? Muitos não prestam atenção, pois se você tem um amigo seu ou uma pessoa que você sente pena e quer ajudar essa pessoa e tem um QR Code para Pix aí e você utiliza-o, preste bastante atenção porque tem que cair na mão das pessoas que estão de acordo com essa página, que estão ali te mostrando. Se sair para outro lugar, é golpe. Então vamos ficar de orelhas em pé. Ontem, a capital do vinho, infelizmente, também registrou o 8º crime violento contra a vida esse ano. A vítima é um homem identificado como Mário Augusto de Lima Gomes, de 65 anos. Ele foi encontrado morto na noite de ontem, quarta-feira, por volta das 20h30, na rua João Pastor Rodrigues de Jesus, no bairro Zate, aqui em Bento Gonçalves. O corpo apresentava possíveis sinais de perfurações de faca e o crime pode ter sido cometido ainda na parte da tarde. A equipe da Polícia Civil foi chamada também para comparecer ao local, assumindo os trabalhos de investigação, bem como o Instituto Geral de Perícias para os procedimentos legais cabíveis, pois Mário Augusto tinha passagens policiais por tráfico de drogas e não se descarta a cobrança por esse delito. Que coisa, né? Vamos então para um bloco comercial, bloco da Harmony, e nós voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, o som na medida do seu bom gosto é com Harmony Sonorizações. E para você que precisa de acessórios esportivos, o lugar certo aqui em Bento Gonçalves é Natal Fitness. Mas se você não mora em Bento Gonçalves, entra aí em natalfitness.com.br e aí você pode pedir também o seu material que ele será entregue na sua casa. Hoje, pessoal, é o dia livre de impostos. Em um determinado dia do ano é feita essa manifestação para chamar a atenção da população sobre a alta carga tributária que nós pagamos.
e de quanto nós pagamos esse imposto ao governo, né? É um dia para analisarmos de perto essa situação, que todos estes impostos vêm embutidos em tudo, e não só no combustível. Um alerta para a alta carga tributária que pagamos no país. É uma das ações que teremos a real situação hoje. E sim, a venda de combustíveis sem carga tributária, olha pessoal, é muito bom. Hoje está acontecendo em várias cidades gaúchas, né? Mas vamos falar hoje de Bagé. Bagé, lá é considerada a gasolina mais cara do estado, você sabia? E hoje pela manhã se formou filas enormes. Para se ter ideia, a gasolina lá custa em torno de R$ 7,19 em alguns postos. E hoje, sabe quanto ela está custando? R$ 3,99. R$ 3,99. Sim, um descontaço, né? Uma ação nacional feita pelo CDL. Nesse posto em específico são 20 litros por pessoa. Uma ação que está sendo implementada no país inteiro, onde o empresário absorve a carga tributária para mostrar ao consumidor o quanto se paga de imposto. Lembrando que não é uma ação do governo, não tem nada a ver. Não é o governo que está proporcionando esta ação. O governo fica com essa grana, né? Esta ação é do CDL, que está promovendo essa ação, né? Os donos de postos de combustíveis querem mostrar a sua força perante a comunidade. E a informação que temos é que em Caxias do Sul tem mais de 100 empresas aderindo à causa. Não só postos de gasolina, também tem lojas de roupas, supermercados, empresas de móveis, academias, pet shop e por aí vai. Sobre a conscientização, tem locais aí com até 33% de desconto, dependendo do produto. E em Bento Gonçalves, a mobilização terá sua participação em 2 filiais do supermercado Andreassa e no posto Gambino do bairro São Francisco, que terá desconto aí para os primeiros 200 clientes cadastrados no aplicativo de rede Gambino. Cada consumidor poderá abastecer até 15 litros aqui em Bento Gonçalves com um valor bem, mas bem reduzido. De acordo com o CDL de Bento Gonçalves, o dia livre de impostos tem caráter educativo. A população, para saber a lista completa desses estabelecimentos que aderiram à ação do CDL, é só passar a página desta edição no YouTube. Já falei lá em cima, né? Lá nas descrições terá o endereço para você conferir e aproveitar. Pode também usar o QR Code, como eu disse aqui, ó. Você que está vendo a gente pelas redes televisivas do Brasil afora, pode entrar nesse QR Code e pode dar uma olhada aí. Lá você procura esta edição do Jornal Últimas Notícias ou entra aí no YouTube e escreve Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini e lá você acha a edição, essa edição, né? E na descrição desse vídeo você vai achar, sim, os lugares onde vai pagar mais barato, gasolina, comida, tudo só hoje. Bom, essa aí é a imagem de fundo de hoje e ela é do Parque de Rodeios aqui da capital do vinho, que lançou esta semana o cronograma dos festejos Farroupilha. As atividades ocorrerão entre os dias 4 e 20 de setembro, tendo como palco principal o Parque de Rodeios General Bento Gonçalves da Silva, alinhados aí com a BCTG. Já tem alguns cronogramas do evento, dá uma olhada. Dia 21 de julho, às 20 horas, será o lançamento oficial dos festejos. Dia 20 de julho, no dia 30 de agosto, às 9 horas da manhã, escolha e reserva dos espaços para os piquetes e acampamentos. No dia
3 de setembro, às 8 horas, o início da montagem das estruturas e a abertura do acampamento Farroupilha no Parque de Rodeios. Pois a abertura oficial ocorre dia 4 de setembro, com o acendimento e recepção aí da chama crioula. O calendário contará com as tradicionais oficinas culturais destinadas às escolas da rede pública e privada, apresentações de invernadas artísticas, baile, Copa Bento de Laço, prova de gineteada, missa campeira, tradicional cavalgada. O ápice das comemorações será o desfile cívico de Farroupilha, programado para ocorrer na manhã do dia 7 de setembro na Via Delvino, no centro de Bento Gonçalves. E para contextualizar, entre nas descrições desse vídeo e veja aqui os deputados que votaram contra e os que votaram a favor do término da escala 6x1. Tá, pessoal? Grande abraço e nos encontraremos nesse mesmo bate-canal amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!